Os anos 90 foram uma verdadeira montanha-russa para a carreira de Sylvester Stallone, com altos como o Demolidor e baixos como Pare, senão mamãe atira. E o juiz, Judge Dredd, no original, apesar de ter um potencial gigantesco, acabou não figurando entre os melhores filmes do astro na década. Mas o que deu errado nessa adaptação dos quadrinhos de 1995? Será que o tempo foi generoso com o filme? Olá, eu sou Max. E seja bem-vindo ao Curiosidades Nerds. Hoje vamos mergulhar nessa produção estrelada por ninguém menos que Sylvester Stallone. Em um futuro caótico onde a lei é aplicada por juízes que são ao mesmo tempo polícia, júri e executor, acompanha o lendário juiz Dredd, o mais temido e implacável desses agentes da justiça. No entanto, ele se vê no centro de uma conspiração quando é injustamente acusado de um crime que não cometeu. Agora, caçado e desacreditado, Dredd precisa fugir, limpar seu nome e impedir os planos de seu arqui-inimigo, Rico, um vilão tão brutal quanto ele, e com uma ligação pessoal chocante. Com visuais grandiosos, cenas de ação explosivas e aquele clássico tom exagerado dos anos 90, o juiz tentou trazer os quadrinhos de Judge Dredd para as telonas. Mas será que fez jus ao personagem? Bom, a resposta para essa pergunta é sem dúvida nenhuma um grande não. O filme é um retrato perfeito de tudo o que uma adaptação não deve fazer. O próprio Sylvester Stallone posteriormente considerou o blockbuster de 1995 seu maior erro. Apesar de ter desfrutado de muito sucesso ao longo de sua carreira, Stallone fez vários filmes dos quais se arrepende, tendo criticado projetos mal-sucedidos como Rhinestone, Escape Plan 2, Hades e Driven. Ele também foi vítima de uma excelente pegadinha quando Arnold Schwarzenegger o enganou para aceitar o papel em Pare, senão mamãe atira. Se quiser saber mais sobre essa história, clique no link na descrição do vídeo. Mas sem dúvida nenhuma, Judge Dredd foi uma de suas maiores decepções. O filme tinha um elenco coadjuvante incrível, um design de produção impressionante para Mega City One e um orçamento de respeito. O que poderia estar faltando? Simplesmente o principal. Alguém que realmente entendesse o personagem dos quadrinhos. O filme interpretou o material original de forma completamente errada, e como resultado, arrecadou um modesto 113 milhões de dólares, com um orçamento estimado em 90 milhões, enterrando qualquer esperança de uma franquia. Stallone acredita que Judge Dredd foi sua maior oportunidade perdida. Em 2008, ele falou à revista Uncut sobre tudo o que o atraiu para o projeto, incluindo seus temas e questões abordadas. Veja o que ele disse. Eu amei essa propriedade quando a li, porque pegou um gênero que eu amo, o que você poderia chamar de filme de moralidade de ação, e o tornou um pouco mais sofisticado. Tinha tons políticos. Mostrava como, se não controlarmos a forma como administramos nosso sistema judicial, a polícia pode acabar controlando nossas vidas. Abordava governos arcaicos, tratava de clonagem e todos os tipos de coisas que poderiam acontecer no futuro. Também era maior do que qualquer filme que eu já tinha feito em sua estatura física e na forma como foi projetado. Todas as pessoas eram diminuídas pelo sistema e pela arquitetura. Mostrava como os seres humanos poderiam ser insignificantes no futuro. Stallone não era familiarizado com os quadrinhos da 2000 AD quando assinou o contrato, mas rapidamente viu o potencial da adaptação. No entanto, ele considera Judge Dredd uma verdadeira oportunidade perdida, via Indie London, e acha que o filme deveria ter sido mais divertido, em vez de tentar equilibrar o tom entre sério e cômico. Ele também citou conflitos com o diretor Danny Cannon, e o fato de que ninguém envolvido conseguia concordar com o tom do filme. Cannon filmou um thriller de ação sombrio e satírico com classificação R, enquanto Stallone e os produtores queriam uma aventura mais leve, com classificação PG-13. A verdade é que Stallone não entendeu o personagem. Um bom exemplo disso é o fato de ele remover o capacete do personagem logo no começo do filme. Algo considerado um grande pecado nos quadrinhos. Embora Dredd tenha tirado seu capacete icônico algumas vezes na 2000 AD, seu rosto nunca foi mostrado claramente. E essa é uma regra que a versão de Carl Urban seguiu à risca no filme de 2012. Sabemos que Stallone era uma grande estrela, e o filme estava sendo vendido em cima do seu nome. Então era improvável que seu rosto ficasse coberto o tempo todo. Mas será que precisava tirar o capacete já nos primeiros minutos? Não poderiam ter esperado um pouco mais e feito isso de uma forma mais impactante?
Por exemplo, quando Dredd é sentenciado por volta da metade do filme, essa poderia ter sido a cena perfeita para isso. Imagine só, o símbolo máximo da lei, um homem que vive e respira justiça, sendo obrigado a retirar seu uniforme e capacete. Um golpe que representaria não apenas sua queda, mas a destruição de sua própria identidade. Esse momento poderia ter sido tratado com peso e emoção, mostrando o quão devastador era para Dredd. Mas em vez disso, Stallone simplesmente arranca o capacete 10 minutos depois, como se não fosse nada demais, jogando fora qualquer chance de um impacto dramático real. E o pior, ele não entendeu o que o capacete realmente simbolizava para o personagem e para os fãs. Veja o que ele disse. Parece que muitos fãs tiveram um problema com o Dredd removendo o capacete, porque ele nunca faz isso nos quadrinhos. Mas para mim, é mais sobre desperdiçar o grande potencial que havia naquela ideia. Pense em todas as oportunidades que existiam para fazer coisas interessantes com as cenas da Terra Amaldiçoada. Não atingiu o que poderia ter sido. É verdade que a Terra Amaldiçoada é um dos elementos mais icônicos dos quadrinhos. E usá-la apenas como um breve subenredo no filme foi um grande desperdício. No entanto, isso não muda o fato de que o capacete, por mais irrelevante que possa ter parecido para Stallone, é uma marca registrada do personagem. Mais do que um simples acessório, o capacete simboliza a natureza impessoal e inflexível da justiça que Dredd representa. Sem ele, o personagem perde sua essência e se transforma em apenas mais um herói de ação genérico, em vez do implacável símbolo da lei que é nos quadrinhos. A verdade é que Judge Dredd teve uma produção cheia de turbulências, e o caos nos bastidores acabou refletindo no resultado final. O filme passou anos no chamado inferno do desenvolvimento, porque os produtores simplesmente não conseguiam acertar o tom. A mistura de sátira sombria e ação exagerada dos quadrinhos era um desafio que ninguém parecia saber como traduzir para as telas. Arnold Schwarzenegger chegou a ser cogitado para o papel, mas sabiamente recusou. No fim, o personagem ficou com Sylvester Stallone, enquanto a direção foi entregue a Danny Cannon, um jovem cineasta britânico que era fã da 2000 AD. E é aí que os problemas começaram de verdade. Cannon entrou em constantes conflitos com Stallone e os produtores. O estúdio queria um filme PG-13 para atingir um público maior, mas o diretor ignorou essa diretriz e filmou cenas extremamente violentas. O roteirista Steven E. de Souza revelou que havia escrito um roteiro dentro da classificação PG-13, sugerindo a violência sem mostrá-la explicitamente. No entanto, Cannon decidiu exagerar, filmando sequências brutais, como a morte do vilão de Jürgen Prochnow, cujos membros são arrancados por um robô, algo que deveria acontecer fora de cena, mas acabou sendo mostrado de forma explícita. O excesso de violência rendeu ao filme uma classificação X pela MPAA, o que era um grande problema comercial. O final original ainda transformava Judge Dredd em um quase filme de monstros, com Stallone enfrentando uma horda de clones inacabados e metralhando tudo com uma espingarda. A cena acabou sendo cortada, mas o estrago já estava feito. No fim, o estúdio precisou fazer um apelo desesperado à MPAA para conseguir uma classificação R, ainda restritiva, mas comercialmente viável. Isso, no entanto, matou qualquer chance de parcerias promocionais com marcas como Burger King, que já tinham brinquedos planejados para o filme. O resultado final? Um Judge Dredd que mais parecia um tiozão brigão de festa fantasia do que o juiz implacável dos quadrinhos, com Stallone fazendo o que sabe de melhor, rosnar frases de efeito, atirar em tudo que se mexe e soltar um "eu sou a lei", que virou meme, diga-se de passagem. Já o vilão Ico, Armand Assante, entrega um verdadeiro show de overacting. Ele grita, gesticula e parece competir com Stallone para ver quem consegue atuar de forma mais exagerada. E a pior parte, Rob Schneider. Escalado como o alívio cômico, ele está tão deslocado no filme quanto um palhaço em um tribunal. Nos quadrinhos, Judge Dredd é um símbolo da lei levada ao extremo. Um personagem durão, inflexível e sem rosto, inserido em um universo distópico onde a justiça se tornou algo brutal e satírico. E embora Dredd seja o protagonista, ele não é exatamente um mocinho. Ele é um agente de um sistema cruel e muitas vezes questionável. E os quadrinhos exploram esse dilema ao longo dos anos. Em algumas histórias, até o próprio Dredd começa a perceber que a sociedade que ele protege pode ser tão monstruosa quanto os criminosos que ele caça.
Se você quer ver uma adaptação realmente fiel ao espírito dos quadrinhos, Dredd de 2012, estrelado por Karl Urban, é a melhor versão do personagem já feita. Se quiser saber mais sobre essa adaptação, deixe nos comentários. Judge Dredd tinha tudo para ser uma grande franquia de Stallone, rivalizando com Rocky e Rambo. O problema? Ele simplesmente não entendeu a essência do personagem. E você já conferiu essa aventura de Stallone no universo dos quadrinhos? O que achou do filme? Conta pra gente nos comentários. E claro, não se esqueça de deixar seu like, conferir nossos outros vídeos e se inscrever no canal. Até a próxima!